O número de crimes virtuais só cresce. Um levantamento feito por uma empresa de antivírus aponta que o Brasil é o segundo país no mundo em crimes virtuais. Para você não ser uma vítima, vamos falar ao vivo com a repórter Marcela Munhoz, que recebe um especialista no nosso estúdio em Campinas. Oi, Má, bom dia para vocês. Oi, Van, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no VTV da gente. Pois é, até por isso hoje a gente recebe um especialista em direito de imagem e também em crimes virtuais. A gente sabe que está super em alta esse assunto, até porque existem crimes virtuais envolvendo celebridades como o Neymar e também o ministro Sérgio Moro, que vazou aí recentemente. E até por isso que a gente recebe um especialista hoje, que é o doutor Otávio Breda. Doutor, obrigada por nos receber. E para começar, a grande dúvida é, será que a nossa legislação aqui no Brasil está preparada para combater esse tipo de crime? Atualmente, a legislação ela está preparada para combater esse tipo de crime, não com a dinâmica que ocorrem esses crimes, porque o mundo virtual ele evolui a cada dia, mas o processo legislativo, dada a morosidade, ao tempo que se leva para fazer uma lei, demora um pouco mais para acompanhar. Mas hoje os tipos penais, eles conseguem abordar quase que a totalidade dos crimes virtuais. Tá certo. E você que está em casa, gente, pode mandar sua dúvida também. Mande sua pergunta para a gente pelo Zap VTV, o número é 98819-8000, ou então comente na nossa live que está rolando ao vivo pelo Facebook. Agora, já entrando no caso do Neymar, doutor, a gente sabe que ele está sendo aí acusado de estupro por uma modelo e que ele divulgou as mensagens que ele trocou com ela por um aplicativo nas redes sociais. Isso que ele fez pode ser considerado crime ou não, mesmo ele tendo borrado a imagem, as fotos onde ela aparece? O que acontece com relação a esse caso específico do Neymar? Nós temos dois tipos penais. Temos um crime que ele, com base numa alteração legislativa, ele entrou em vigor recentemente, em 2018, que é o crime que trata da divulgação de material de conteúdo sexual ou pornográfico não consentido. Sempre que há divulgação desse material, seja por que meio for no ambiente virtual, há uma responsabilização penal. Fora isso daí, também existem os crimes contra a honra, que são calúnia, injúria e difamação, por conta da exposição. Nesse caso do Neymar especificamente, como houve essa imagem foi borrada, atualmente a justiça ela vai precisar analisar para se enquadra ou não nesse crime tipificado como violação de imagem, de conteúdo sexual. A meu ver, a meu entendimento, não ocorreu esse crime, porque houve todo o cuidado de preservar quem seria a pessoa quando houve a divulgação. Porém, se nos textos existe uma ofensa, é possível identificar a pessoa, eu creio que ele poderá ser processado pela difamação e não por esse crime de violação de conteúdo sexual, divulgação desse material. Tá certo, tem que ficar atento então, Tem que ficar atento. Tá certo. Qualquer material desse conteúdo que você tenha acesso, não dê seguimento a isso. Receba, apague, porque a partir do momento que você compartilha esse material, você passa a ser responsabilizado igual o autor, aquele que divulgou inicialmente. E, doutor, agora já a gente voltando a falar também de casos envolvendo celebridades, dessa vez o ministro Sérgio Moro, que teve aí o aplicativo de mensagem dele invadido e as mensagens acabaram vazando também. Nesse caso, como que a gente pode falar se esse ambiente virtual é seguro ou não? E existe alguma forma de se proteger contra esse tipo de crime? Na verdade, existem formas de proteção, sim. Quais sejam? Evitar abrir e-mails de conteúdo malicioso, duvidoso. Hoje em dia, o que se recebe muito são e-mails do abra um anexo, veja esse conteúdo, você recebeu uma intimação da polícia, o correio mandou um arquivo. O que acontece nesses crimes virtuais?
os hackers ou as pessoas mal intencionadas, os criminosos, eles vão buscar vulnerabilidades, seja no seu computador, no seu celular, qualquer dispositivo eletrônico que seja. Ao você abrir um e-mail de procedência duvidosa, o que você faz? Você executa um vírus que está ali escondido e ele abre uma porta de acesso para o seu dispositivo informático. E aí ele consegue tanto acompanhar a sua vida dia a dia, como ter acesso a mensagens antigas, que é o que ocorreu com o ministro. Na hipótese, com relação à segurança desses dispositivos, é difícil crer que de uma ponta a outra tenha a intervenção de um terceiro. É muito mais fácil você colocar um vírus num aparelho celular e obter toda a informação do que você entrar no meio da conversa, até porque existem dispositivos de segurança. O WhatsApp mesmo, ele é criptografado de ponta a ponta. O que é a criptografia? É como se fosse uma senha. Quem vai abrir isso daí vai ver número, letra e não vai identificar o texto. O jeito mais fácil seria tentar infectar o seu aparelho ou o meu aparelho celular e daí obter essas informações. Tá certo, doutor. Obrigada pelas Por suas nada. informações. Bom, e ainda falando sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ontem em visita ao SBT, ele falou com a reportagem justamente sobre esse assunto e sobre outros assuntos à frente aí do Ministério. Vamos acompanhar. O ministro da Justiça chegou ao SBT num helicóptero da Polícia Rodoviária Federal e gravou participação no programa do Ratinho. Na saída, Sérgio Moro falou sobre a medida provisória assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, que acelera a venda de bens de traficantes apreendidos pela polícia. Há mais de 80 mil itens, entre aviões, carros e móveis, à espera de um destino. Esse dinheiro vendido vai para o Fundo Nacional Antidrogas. Esse dinheiro é investido na repressão ao tráfico, por exemplo, para comprar equipamento para policial. Também é investido na prevenção ao tráfico, para fazer campanha contra o uso de drogas e também para atender o dependente químico. Nós precisamos usar melhor os recursos do próprio tráfico de drogas contra o tráfico de drogas. O ministro da Justiça falou do vazamento de mensagens atribuídas a ele, quando ainda era juiz em Curitiba, e ao procurador Deltan Dellaiol sobre detalhes da Operação Lava Jato. As supostas conversas com sugestões e dicas, o que é ilegal entre as partes num processo, foram publicadas pelo site Intercept Brasil, que não revela a fonte da informação, mas nega ter hackeado os telefones. Moro argumenta que nunca reconheceu a autoria dos diálogos. Eu nunca reconheci, porque simplesmente eu não tenho mais essas mensagens. Mas quando você disse que estava fora de contexto, não estava reconhecendo? Eu usava o aparelho, esse aparelho de comunicação, anos atrás, então eu não tenho. Agora, quando eu vejo essas mensagens, olha, algumas coisas eu posso ter dito, outras me parece que podem ter sido alteradas. Eu não tenho como reconhecer essas mensagens, até porque quem as obteve de maneira ilegal sequer teve a dignidade de apresentá-las. Sérgio Moro foi perguntado se, após as denúncias, sentia-se prestigiado, apoiado pelo presidente da República. Jair Bolsonaro, no final de semana, quando questionado sobre Moro, disse que 100% de confiança só em pai e mãe. O presidente tem dado apoio, né? Sempre deu apoio, acompanhou em vários eventos, isso me parece muito claro. O senhor está tranquilo? Sim. No fim da tarde, na cerimônia de assinatura da medida provisória, Bolsonaro voltou a defender Moro e disse que ele é um alvo preferencial dos adversários políticos. Nós passamos a ser alvos compensadores por parte do inimigo. Então, atirar em Vossa Excelência para o inimigo é motivo de satisfação.